Olá pessoal, tudo bem? Uma alegria ter vocês por aqui. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Marcio Ferreira e hoje eu venho conversar com vocês sobre mindfulness. Então, se você está à procura de mais informações sobre mindfulness, o que é, quais são os benefícios baseados em ciência e como praticar mindfulness com cuidado, com segurança, ou se você pretende fazer algum curso presencial oferecido pelo projeto social Escola do Presente, esse vídeo é para você. Bom, aqui eu coloquei os assuntos do vídeo, você pode ir acompanhando aqui, ó, quadro a quadro. Se de repente você quiser ir para algum assunto específico, você pode pausar o vídeo, dar uma olhadinha aí no que a gente vai conversar, e, de acordo com a numeração dos quadros aqui, ir direto para o tema do seu interesse. Se você vai realizar um programa presencial oferecido pela Escola do Presente, nós pedimos que você assista o vídeo completamente, de ponta a ponta, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês aqui para dois assuntos. O primeiro, riscos e cuidados, e o segundo, contraindicações, tá? Então, aqui eu vou explicar em detalhes para vocês o que pode dar errado nos exercícios de mindfulness e como praticar mindfulness com segurança, tá? São informações, infelizmente, ainda um pouco raras, então, para todo mundo que tem interesse no assunto, eu convido a acompanhar esses conteúdos. Ok. Bom, eu sou licenciado e bacharel em Física pela Unicamp e trabalhei por mais de 10 anos dentro de sala de aula como professor de Matemática e Física. Eu nunca fui muito conformado com o nosso modelo de ensino. Sempre achei que a nossa sala de aula está muito distante da realidade lá fora, né? Por exemplo, os meus melhores alunos nos cursos pré-vestibulares, por exemplo, passavam em medicina, em menos de um ano de graduação estavam tomando remédio para dormir por conta da ansiedade. Então, esse tipo de conflito sempre me incomodou muito. E numa noite muito especial da minha vida, talvez eu comente brevemente aqui com vocês, na noite de 17 de setembro de 2011, eu descobri o que estava errado com o ensino. No meu ponto de vista, a resposta fez muito sentido, e também o que fazer, né? E bom, a partir daí comecei a trabalhar com mindfulness. Por um ano, eu funcionei como ponte entre pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade de Virgínia, na construção de um projeto de validação cultural, de um programa de mindfulness específico para professores, chama Care for Teachers. Tá? Então, eu sou autor de um projeto de validação para trazer esse programa aqui para o Brasil. E, bom, aqui vocês têm os dados da Escola do Presente, se quiserem entrar em contato com a gente, também nos acompanhar nas mídias sociais, etc. Antes da gente começar, aqui mindfulness e atenção plena são sinônimos, tá? Eu vou tratá-los como sinônimos aqui na palestra. E o título que estava no quadro inicial, né? Mindfulness na promoção de desempenho e liderança. Nós temos dois programas de mindfulness, um voltado para cargos de liderança, gestores, etc., e outro mindfulness na promoção de desempenho. E por que a gente está falando de liderança e desempenho, né? Para o nosso programa, né, o nosso grande desafio aqui é criar relações saudáveis, né? Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, está cada vez mais convencido de que, por exemplo, não adianta a empresa ter saúde financeira se ela, por exemplo, explora os funcionários e explora o meio ambiente, né? Então, quanto mais nós conseguirmos construir relações onde todos sejam beneficiados, melhor, né? Então, a gente traz esses conceitos de liderança e desempenho nesse
sentido, tá? Para criar relações onde todos os envolvidos sejam beneficiados, precisamos colocar liderança e desempenho a serviço do bem-estar. Tá? E essa é uma mudança que pode acontecer de dentro para fora. Como é que você vai contribuir para que as suas relações tenham bem-estar, tenham equilíbrio, se você não tem um equilíbrio? Né? Como é que eu posso promover bem-estar para as pessoas se eu não tenho bem-estar? Se eu estou deprimido, se eu estou ansioso, se eu estou desequilibrado, estressado e assim por diante. Não tem jeito. Não tem jeito de ensinar matemática sem saber matemática, não é mesmo? Então, o programa de Mindfulness, ele tem foco no participante, para o participante melhorar suas funções cognitivas e também suas funções socioemocionais, né? Então, é um programa que tem 4 pilares pedagógicos: clareza, foco, criatividade e bondade. Mas esses pilares pedagógicos são colocados a serviço do bem-estar do maior número de pessoas possível, tá? Então é nesse sentido que a gente está colocando a liderança e o desempenho nesse programa. Ok, então vamos conversar um pouco sobre o lado oposto da atenção plena, o mindfulness, né? Que é o lado oposto da atenção é a distração. Qual o preço da distração para a nossa sociedade? Eu trouxe aqui uma pesquisa feita por pesquisadores de Harvard, muito famosa no meio mindful, e eles fizeram o seguinte: a pesquisa envolveu mais de 2.000 pessoas. Eles tinham um aplicativo de celular, inclusive eu conheço algumas pessoas que participaram da pesquisa, e ao longo do dia esse aplicativo de celular ficava disparando perguntas, né? 3 perguntas, na verdade. Primeira pergunta: como você se sente nesse momento? Quanto mais bem-estar, maior a nota. Segundo, o que você está fazendo nesse momento? E terceiro, você está pensando em algo diferente do que está fazendo? Ou em outras palavras, você está prestando atenção no que você está fazendo ou você está prestando atenção em outra coisa? Né? E eles compararam esses resultados, né, das pessoas que estavam atentas ao que estavam fazendo, se estavam se sentindo bem ou mal, e as pessoas que estavam distraídas em relação ao que estavam fazendo e se elas estavam se sentindo bem ou mal. Né? E uma das conclusões desse estudo foi a seguinte, aqui palavras dos próprios pesquisadores: a mente humana é uma mente dispersa, e uma mente dispersa é uma mente infeliz. Então, em praticamente metade do tempo das pessoas que participaram dessa pesquisa, elas estavam desatentas, estavam pensando em outra coisa, alheia à sua atividade do momento. Né? E quando isso acontece, a pessoa tende a ficar infeliz. Tá? Ok. Bom, e tudo bem, o que tem ser infeliz? A infelicidade nos traz bastante complicação e bastante sofrimento, não é mesmo? Veja, quando a gente junta um contexto de desatenção com transtornos mentais, os problemas são diversos. Aqui eu trago alguns dos desafios sociais que nós temos. Primeiro, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre 15 e 29 anos no mundo, segundo a ONU. Uma triste constatação. A ONU lançou recentemente uma grande campanha de combate ao suicídio nessa faixa etária. E aqui no Brasil, os transtornos mentais e comportamentais ocupam a terceira maior causa de afastamento do trabalho. Então, isso daqui só para nos dizer que infelicidade tem um preço caro para a sociedade. Né? Bom, então a vida exige atenção e equilíbrio, e a nossa principal estratégia tem sido, infelizmente, a tentativa e erro. Mindfulness é uma maneira didaticamente estruturada de cultivar essas habilidades cognitivas e socioemocionais, entre elas de cultivar a presença e também de cultivar o equilíbrio emocional.
tá? Mas não por meio da tentativa e erro, né? É um sistema didaticamente estruturado. Pisa aqui, depois pisa ali, depois pisa lá. Bom, aqui eu trago para vocês o volume de investigações científicas sobre mindfulness. A gente percebe aqui que isso aqui tem um boom há alguns anos atrás. Hoje a gente tem mais de 800 artigos científicos sendo publicados anualmente, tá? Dá mais de 2 artigos científicos, em média, por dia, nos mais variados contextos que vocês consigam imaginar. Dentro de escolas de periferia, dentro de empresas de alto desempenho, dentro de presídios, em sistemas de saúde, investigando hormônios na corrente sanguínea, ativação cerebral e assim por diante. Isso aqui tem para todos os gostos. E essa investigação científica tem espalhado mindfulness para diferentes contextos. Hoje nós temos grandes empresas oferecendo mindfulness, tanto para cargos de liderança quanto para os demais colaboradores, de maneira regular. Tá? Aqui estão alguns exemplos para vocês. Também equipes esportivas de alto desempenho, tanto no Brasil quanto no exterior. Mindfulness foi capa de revista, de diferentes revistas, né? O Exército norte-americano oferece programas de mindfulness para ex-combatentes, que vêm dos campos de guerra com estresse pós-traumático. E também instituições de ensino, desde o jardim da infância até a pós-graduação, tá? De instituições reconhecidas mundialmente, oferecem programas de mindfulness. Aqui eu trouxe alguns exemplos, entre eles o Oxford Mindfulness Center, que é filiado à Universidade de Oxford, talvez seja o maior centro de pesquisa e de oferecimento de programas de mindfulness, né? A mãe do mindfulness, a Ellen Langer, é pesquisadora da Universidade de Harvard. Aqui na Universidade Estadual de Campinas, a nossa equipe da Escola do Presente tem a alegria de estar à frente dos programas de mindfulness oferecidos pela Escola de Extensão da Unicamp e também pela EduCorp, né, a Escola de Educação Corporativa da Unicamp. Nós estamos, inclusive, agora com um programa em curso com mais de 30 líderes, mais de 30 gestores da Unicamp fazendo o nosso programa Mindfulness na Promoção de Liderança. E, para fechar esse recorte, eu trouxe aqui para vocês esse documento do Parlamento inglês, lançado em outubro de 2015, de nome Mindful Nation UK, ou Nação Mindful Reino Unido. Então, aqui, esse documento traz diretrizes de financiamento e implantação dos programas de mindfulness em 4 pilares sociais. São eles no sistema de saúde, na educação, nas corporações, né, empresas, e na justiça criminal. Só para vocês terem uma ideia, na educação, a sugestão desse documento é de um investimento anual de 1 milhão de libras. Isso deve dar mais de 4 milhões de reais, né, por ano. Esse aqui é um documento que faz uma coletânea assim, de várias investigações científicas em cada um desses pilares sociais. Para quem tiver interesse, eu recomendo a leitura. Essa palestra aqui, né, para quem quiser aproveitar os links, etc., eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube o acesso ao PowerPoint, ao PDF. Você pode clicar direto no link, ir para os sites, etc. Tá? Ok. Bom, então, isso é para dar uma noção da proporção que os programas de mindfulness alcançaram, né? Mas não tem muito jeito de aprender a nadar sem pular na água, não é mesmo? Então, vou convidar vocês para fazer uma breve prática aqui junto comigo de mindfulness. E a partir dessa prática, eu vou apresentar algumas definições de mindfulness e também discutir quais são os principais mecanismos, os benefícios e assim por diante. Tá? Então, vai funcionar como um ponto de partida
para a nossa apresentação do que é mindfulness ou o que é atenção plena, né? Então, para isso, eu vou pedir que você encontre uma posição confortável, se for possível para você, com a coluna ereta. Se não for possível, sem problemas. Mas uma posição que favoreça o seu conforto e, ao mesmo tempo, o seu estado de presença, de atenção, tá? Então, seus olhos podem ficar abertos ou então fechados, como você preferir. Veja se é possível fazer pequenos ajustes no seu corpo, procurando o conforto e também favorecendo o seu estado de alerta, de presença. Então eu vou convidar você para colocar uma das suas mãos ou sobre a sua barriga ou sobre o seu tórax, seu peito. E veja se é possível aproximar a sua atenção das sensações físicas da sua respiração nessa região. Não é preciso controlar a respiração, você pode permitir que seu corpo respire naturalmente, de uma maneira que favoreça a sua saciedade. Talvez seja possível observar pontos de atrito entre a sua pele e a sua roupa, enquanto você respira. Sensações de expansão e contração. Veja se é possível aproximar a sua atenção dessas sensações por alguns instantes. A cada vez que observar a mente distraída, pensando em outras coisas, sem problemas. Com gentileza, observe para onde a sua mente foi, então retorne a sua atenção para as sensações físicas da respiração. A cada vez que observar a mente distraída, com gentileza, observe para onde a mente foi, o que aconteceu, então retorne a sua atenção para as sensações físicas da respiração. Muito bem. Podemos nos aproximar do final do exercício com algumas respirações mais lentas e profundas. Então, no seu tempo, vá recuperando os movimentos do corpo. No seu tempo, se for o caso, você pode ir abrindo os olhos, voltando a atenção para o ambiente onde você está, observando as cores, as formas. Tudo bem por aí? Muito bem. Então, essa foi uma ginastiquinha com a nossa atenção, né? O que a gente fez?
aproximou a nossa atenção da sensação física da respiração, né? Ela ficou ali um tempinho, e se você é um ser humano normal, como cada um de nós, em algum momento a sua atenção escapou dali, foi para algum outro pensamento, né? Quando isso acontece, o convite é observar para onde a mente foi, observar o que aconteceu e, da maneira mais gentil ao seu alcance, retornar a atenção para a sensação física da respiração, tá? Então, esse é um modelinho básico, bem superficial, e de maneira rasa, quando a gente faz esse movimento de distrair e voltar a atenção, o nosso músculo da atenção faz tá? E aí, conforme a gente vai praticando, a gente vai desenvolvendo a habilidade de colocar a atenção aqui e ela ficar aqui mais tempo, tá? De maneira superficial é isso. A gente vai olhar esse assunto com mais profundidade a partir de agora. Então, peraí que eu fiz alguma besteira aqui. Eu quero voltar para onde eu estava. Onde eu estava? Aqui. Então, uma primeira definição desse estado psicológico de mindfulness, ou estado psicológico de atenção plena. Segundo o Kabat-Zinn, esse é um modo específico de prestar a atenção intencionalmente. Então, eu tenho que querer para isso acontecer, isso não acontece de maneira automática, tá? Segundo, é no aqui e agora, é no momento presente onde eu estou colocando a minha atenção. Geralmente, a distração tem mais a ver com o futuro ou o passado, tá? Eu começo a lembrar de alguma coisa que eu fiz ou lembrar alguma coisa que eu tenho para fazer, tá? Distrair. Aí eu volto para o momento presente, estou atento. E o terceiro elemento, que eu vou dar só uma ideia aqui, é a questão do sem julgamentos. Os julgamentos, eles, de maneira geral, prejudicam muito a nossa capacidade de observar as coisas que estão diante de nós, tá? 2 exemplos rápidos para a gente ter uma ideia de como funciona isso. Por exemplo, imagina que eu não conhecesse mindfulness, um cara me convida para fazer uma prática de mindfulness e faz essa prática que a gente acabou de fazer, tá? Então, eu acho uma prática meio estranha, falo, poxa, coisa esquisita, o cara manda eu prestar atenção na minha respiração, eu tenho tanta coisa para fazer, coisa inútil esse cara tá fazendo com o meu tempo aqui. Então, veja, eu estou julgando a experiência, né? Essa experiência aqui não tem nada para me acrescentar. É um julgamento. Quando eu tenho essa predisposição, você acha que eu vou prestar atenção na respiração? Percebe? É mais fácil de eu me distrair, ou de eu ficar pensando nisso, ou ficar resmungando que isso não presta para nada, né? Outro exemplo clássico, né? Às vezes chega uma pessoa que é familiar a nós, um chefe, um colega de trabalho, um familiar, e começa a reclamar de alguma coisa, que ele sempre reclama, né? Então, eu olho, se isso acontece comigo, por exemplo, eu olho para aquilo e falo, poxa, nossa, de novo, essa pessoa vai fazer a mesma coisa que ela faz sempre, né? Então, de novo, eu emiti um julgamento. Essa pessoa vai fazer a mesma coisa que ela faz toda vez, tá? Eu já escutei, eu já sei o que ela vai fazer. Eu estou me familiarizado, já sei do que se trata essa situação aqui, né? Emitir um julgamento. Eu sei do que se trata a situação. Quando isso acontece, você acha que eu tendo a prestar atenção no que a pessoa está me falando? De novo, né? Eu julguei aquele contexto, né? E isso aumenta as chances de eu não prestar tanta atenção no que a pessoa está me falando naquele momento, tá? Então, julgamento e atenção são coisas que muitas vezes não se misturam, tá? Aqui a gente tem
3 características desse estado psicológico, né? Intencionalidade, aqui e agora e sem julgamentos. E essa brincadeira favorece demais da conta o autoconhecimento, tá? Por autoconhecimento, eu estou chamando aqui uma coisa específica. Quanto mais uma pessoa se autoconhece, mais ela conhece os seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações físicas e seus comportamentos e relações sociais. E como essas 4 engrenagens se relacionam entre si. Tá? Quanto mais a pessoa entende dessa relação, mais a pessoa se autoconhece. É a isso que eu estou chamando de autoconhecimento. Tá? Então eu vou dar uma historinha para vocês, para tentar ilustrar como esse tipo de exercício favorece o autoconhecimento. Então suponha que eu estivesse aqui praticando atenção plena na respiração e de repente minha atenção escapa. E eu lembro que eu esqueci de abastecer meu carro. Tá? Meu carro está sem gasolina, só que eu gosto de abastecer só num posto que nessa hora esse posto já está fechado. Eu vou ter que acordar mais cedo no dia seguinte para passar no posto onde eu abasteço, para abastecer meu carro. Só que eu já acordo cedo. Então, ter que acordar mais cedo me deixa meio de mau humor. Tá? E eu fico com esse negócio na cabeça, poxa, tem que acordar amanhã cedo, faço a palestra, volto para casa e fico resmungando isso daqui dentro na minha cabeça. Poxa, amanhã tem que acordar mais cedo, coisa chata, né? Tá bom. Chego em casa, minha esposa olha para mim e me pergunta, Marson, você viu onde eu coloquei o carregador do meu celular? Não sei onde tá. Eu já tô de mau humor, olho para a cara dela e falo assim, escuta, tá escrito carregador aqui na minha testa? Carregador não é seu? Então você colocou. Que eu abro um parênteses. Se alguém aí do outro lado, porventura, conhece a minha esposa, sabe que essa é uma história completamente imaginária, tá? Se eu estou num dia de muita testosterona, o máximo que eu vou fazer é olhar para ela e falar, meu amor, não vi. Se eu estou num dia normal, de funcionamento, a minha resposta padrão é, meu bem, não sei onde está o seu carregador, mas vou encontrar para você. Mas, para fins didáticos, vamos voltar ao mundo imaginário e supor que eu dei uma má resposta para minha esposa lá. Tá? E a gente começa uma discussão. O que significa para mim, certamente, na melhor das hipóteses, dormir um mês no sofá. Agora, onde que mora a tragédia dessa brincadeira? Enquanto eu estou discutindo com a minha esposa, eu acredito de corpo e alma que a culpa daquela discussão é dela, porque onde já se viu ela querer que eu saiba onde estão as coisas dela e brigar comigo por eu não saber onde estão as coisas dela. Né? Eu não percebo que a causa real daquele meu comportamento, daquela minha má resposta inicial, foi lá o carro sem gasolina que me deixou de mau humor porque eu tenho que acordar no outro dia cedo. Essas histórias mentais e como elas influenciam nossas emoções e nossos comportamentos, nossa sociedade é completamente sonâmbula para essas relações. Eu não tenho outra palavra. É sonambulismo mesmo. Essa consciência não é cultivada entre nós. Então, sabe aquela coisa de você acabar de sair do restaurante e não lembrar o que você comeu? Você pisa para fora do restaurante e alguém te pergunta, o que tem lá para comer? Você fala, poxa vida, tinha arroz ou era lasanha? Então, veja, uma coisa que você pagou pela comida, que você sentiu o aroma, que você mastigou, colocou para dentro do seu corpo e minutos depois alguém pergunta, a gente não prestou atenção. Quando a gente está falando de pensamentos, o que você pensou no caminho
enquanto você dirigia de lá para cá. O que eu pensei? Sei lá o que eu pensei. Acho que eu não pensei nada, né? Só que quando a gente começa a fazer essa brincadeira de prestar atenção plena na respiração, então, presta atenção na respiração. De repente me distraio. Qual que é a orientação padrão? Observa para onde a sua mente foi. E aí eu falo, nossa, estou pensando no carro sem combustível. Observei para onde ela foi. E retorno para cá. E a gente começa a perceber que, na imensa maioria das vezes, quando a gente se distrai, alguma coisa ocupa a nossa mente. E essa coisa que ocupa a nossa mente tem influência, muitas vezes forte influência, nas nossas sensações físicas, sentimentos e comportamentos. Tá? Então, ok, mais uma definição desse estado psicológico de atenção plena. Agora, David Amalaburke. Perceber o que está acontecendo e escolher a forma de responder às experiências, em vez de ser impelido pelas reações habituais. Então, o que acontece sem atenção plena, sem mindfulness, digamos assim, tá? A gente reage aos estímulos de uma maneira que os psicólogos chamam de maneira mal adaptativa, tá? Eu pioro o que já está ruim. O exemplo do carro. Eu cheguei em casa com um problema, que é acordar mais cedo no dia seguinte. E depois que eu dei a má resposta para minha esposa, eu aumentei o meu número de problemas, tá? Porque eu continuo tendo que acordar mais cedo no dia seguinte, mas agora a história ficou mais complicada para o meu lado. E nós fazemos isso o tempo inteiro enquanto seres humanos, tá? Ali eu estava reagindo. Se minha mãe me ligasse no celular, eu ia dar uma má resposta para ela. Se alguém fechasse o meu carro no trânsito, eu ia buzinar. Enfim, eu tava dando coice em quem passasse pelo caminho, né? E muitos desses coices são tiros no pé. Então, a gente tem um aluno, tem uma prova difícil na faculdade, no vestibular, vai prestar um exame de ordem, alguma coisa nesse sentido. O que ele faz? Come compulsivamente. Além de não estar resolvendo o problema, está aumentando o número de problemas. Tem uma situação difícil para ser resolvida na empresa. E o que eu faço? Eu jogo videogame até tarde. De novo, né? Eu estou reagindo de uma maneira que, além de não resolver o problema, eu pioro o que já está ruim. Tá? Como é que mindfulness ajuda nessa brincadeira? Então tá. Então vou dar o mesmo exemplo lá da minha esposa, mas supondo agora que eu esteja exercitando mindfulness, estou treinando esse estado de atenção plena, que é prestar atenção no momento presente. Tá? Então, acontece a mesma coisa. Eu lembro do carro que está sem combustível, fico de mau humor, mas agora eu estou treinando a habitar o momento presente com a atenção. Né? Então, durante o exercício, eu observo que eu pensei no carro, posso me observar de mau humor, com a cara meio carrancuda, coração meio acelerado, sensações físicas associadas ao meu estado de humor. Né? Volto a atenção para a respiração, daqui a pouco penso no carro de novo, começo a resmungar. Volto para cá e faço esse vai e vem, não só durante o exercício, mas durante todo o meu trajeto para casa, por exemplo. Estou dirigindo para casa, me percebo distraído, resmungando, nossa, amanhã eu vou ficar cansado, vou dormir pouco, tem um monte de coisa importante para fazer, não estou prestando atenção no trânsito, volta a atenção para o trânsito. Né? Fica um pouquinho, de repente começo a resmungar de novo, catastrofizar o dia seguinte. Enfim, vou nesse vai e vem. Se isso acontece, eu aumento as minhas chances de, ao chegar lá em casa e receber o estímulo da minha esposa, né, mas só onde está o carregador do meu celular, eu aumento as chances de, presenciar aquele impulso de dar uma má resposta para minha esposa antes de responder. E segundo, estar consciente de que o meu mau humor não tem nada a ver com a minha esposa. Tá? Porque eu acompanhei essa historinha, eu acompanhei a minha mente resmungando o trajeto inteiro para casa.
Eu sei que eu estou de mau humor e sei a causa. Sei que não tem nada a ver com a minha esposa. Embora eu esteja com vontade de dar uma resposta, eu posso simplesmente escolher dizer assim para ela: meu bem, não vi. Ponto final. Veja, eu cheguei na situação com quantos problemas? Tem que acordar mais cedo no dia seguinte. Saí da situação com quantos problemas? Uma resposta mais adaptativa. Não piorei o que já estava ruim. Os programas de mindfulness são programas didaticamente estruturados para nos ensinar a sair desse piloto automático. Ou seja, para reagirmos menos e respondermos mais. Tá? Sair da tentativa e erro para isso. Eu costumo comparar isso com o ensino de matemática. Né? Se você pega uma pessoa e obriga ela a desenvolver a matemática a partir da tentativa e erro, uma pessoa não vai dar conta, ela vai precisar de outra humanidade à sua frente para conseguir desenvolver a matemática. Agora, se você pega um sistema didaticamente estruturado para ensinar matemática e oferece para uma criança de 5, 6 anos, em poucas semanas, essa criança está fazendo operações matemáticas que a espécie humana precisou literalmente de milhares de anos para desenvolver. Tá? Quando você sai da tentativa e erro para ir para um sistema didaticamente estruturado, a velocidade de evolução daquela habilidade muda. Tá? Então, mindfulness nos tira da tentativa e erro, né? Nesse aspecto de autoconhecimento e de regulação tanto da atenção quanto da emoção. Tá? Bom, aqui uma última definição de atenção plena para a gente fechar esse aspecto. Na verdade, não é uma definição, né? É o ideograma chinês que representa a palavra mindfulness. Então, esse ideograma é composto por 2 símbolos. A parte de cima desse símbolo está relacionada ao significado da presença, né? Bem em sintonia com o momento presente que eu coloquei na outra definição para vocês. E a parte de baixo desse símbolo representa a palavra coração. Tá? Então, esse símbolo pode ser traduzido como algo como presença para as nossas emoções, ou presença para as nossas reais intenções. Então, atenção plena e emoção plena, ou em inglês mindfulness e heartfulness, são 2 faces da mesma moeda. Tá? Os programas de atenção plena poderiam ser muito bem chamados de programas de emoção plena. Okay? Ou mindfulness poderia ser chamado de heartfulness. Porque os programas trabalham essas 2 coisas em paralelo. Muito bem. E agora eu trago aqui uma discussão sobre como esse estado psicológico de mindfulness interfere no estresse tóxico, tá? No estresse prejudicial à nossa saúde. Então, nós temos o hábito de pensar compulsivamente nos problemas. O que você acha? Tá? Do ponto de vista científico, tem um modelo que explica por que dessa nossa tendência de pensar compulsivamente nos problemas. Se você ligar a televisão, ligar o rádio, ouvir um site de notícias, provavelmente você vai encontrar muito mais problemas ali do que soluções. Né? Na história de evolução da espécie humana, foi importante enfatizar os problemas, porque isso favorecia a sobrevivência da espécie. Bem rapidamente, se eu comia um besouro amarelo, por exemplo, na vida selvagem, tá? E comia uma vez, passava mal e lembrava dessa experiência para o resto da minha vida, eu evitava comer mais besouro que me fazia mal. Tá? E isso aumentava as minhas chances de sobrevivência. Se um exemplar da espécie era
desatento em relação a essas situações desagradáveis, desconfortáveis, ele esquecia que o besouro amarelo fazia mal e comia vários besouros. Tá? Isso aumentava as chances dele morrer, deixar menos descendentes, e aí quem lembrava mais de situações desconfortáveis tendeu a sobreviver, deixar mais descendente. Né? Isso foi importante, e talvez seja importante ainda nesse momento, mas uma característica que nos ajudou a sobreviver na vida selvagem, hoje a gente está em outro contexto, né? Não necessariamente nos ajuda a ser feliz. Então, onde começam os nossos problemas? O nosso cérebro não separa bem ameaça física de ameaça psicológica. Tá? Então, eu, enquanto professor de física e matemática, vi isso acontecer por anos dentro de sala de aula. Né? Se uma cobra aparece na minha frente e eu interpreto aquilo como uma ameaça, eu tenho uma série de reações fisiológicas que acompanham esse processo. Né? Meu coração dispara, eu mudo meu ritmo respiratório, libero adrenalina no sangue, oxigeno os músculos periféricos. Então, uma série de ações coordenadas que me ajuda a enfrentar aquele problema, por exemplo, sair correndo da ameaça, tá? Me afastar da cobra. Quando um aluno meu encarava a minha prova de matemática ou de física como uma ameaça, só de pensar na minha prova, nem precisava estar na situação da prova, só de pensar que ele tinha que fazer a minha prova, o coração dele disparava, o ritmo respiratório dele mudava, ele liberava cortisol no sangue, tudo igual. Percebe? E a mesma coisa acontece se eu tenho uma situação desafiadora no trabalho, se eu tenho uma situação desafiadora na vida, na minha família, e assim por diante. Tá? Só de pensar na ameaça, o meu cérebro já coordena uma série de reações fisiológicas que me prepara para fugir da ameaça. Mas essa ameaça muitas vezes é só imaginária, ela não está aqui, eu não preciso sair correndo. Tá? E isso não é tudo. Próxima pergunta. Estresse faz mal para a saúde? O que você acha? Primeira vez que eu fui apresentado a essa resposta, eu me surpreendi bastante. Estresse não necessariamente faz mal para a saúde. Tá? O estresse que faz mal para a saúde, e esse sim, tem uma vasta literatura científica aí mostrando que ele aumenta processos inflamatórios, diminui a eficiência do sistema imunológico, aumenta processo oxidativo, é uma tragédia para a saúde, tanto física quanto psicológica. Tá? É o estresse elevado e prolongado. É o estresse elevado que não tem descanso. Tá? E esse faz mal para a saúde. Mesmo que haja picos de estresse, se eles são intervalados por momentos adequados de descanso, esses picos de estresse tendem a não fazer mal para a saúde. Pelo contrário, às vezes fazem muito bem, inclusive. Tá? Mas eles precisam ter momentos de descanso. Tá? Esse estresse intervalado por momentos de descanso, de maneira geral, não é prejuízo para a saúde. Agora, quem que não tem um estresse elevado de segunda a segunda? Com o computador, a gente leva problema para casa, trabalha no final de semana, fica sempre pensando nas coisas, porque pensamos compulsivamente nos problemas, nossa espécie nos desenvolveu para isso, né? Então, veja, eu começo a pensar nos meus problemas, num problema que eu tenho no meu trabalho, num desafio que eu tenho na minha família, numa prova que eu tenho que fazer na faculdade, no cursinho, assim por diante, enquanto eu almoço, enquanto eu janto, quando eu deito para dormir, enquanto eu estou tomando banho, quando eu converso com os meus amigos, minhas mensagens no WhatsApp são sobre problemas. Você percebe que eu estou criando artificialmente uma circunstância de estresse elevado e prolongado para o meu organismo? Porque eu penso compulsivamente nos problemas e meu organismo fica ativando toda hora o mecanismo de ameaça. Eita, criei uma situação de estresse elevado e prolongado. E esse é o tipo de estresse que prejudica a saúde física e psicológica. Tá? Então,
Isso daqui é o que está posto na nossa sociedade. Se você vai na empresa, está todo mundo estressado por conta disso. Se você vai nas Forças Armadas, se você vai na escola, se você vai no hospital, se você vai no serviço público, se você vai no cursinho, na faculdade, qualquer lugar, nós estamos nesse ritmo frenético aqui, tá? E esse estado psicológico de atenção plena não é prestar atenção no momento presente? Então, mesmo que eu tenha um desafio para resolver, seja ele qual for, enquanto eu estou almoçando, por exemplo, pode ser que eu goste da comida que eu estou comendo? E se eu gosto da comida que eu estou comendo, eu posso desfrutar dessa comida de fato, ter um deleite, entrar em contato com o prazer de comer aquele alimento. Enquanto eu estou nesse estado de deleite, meu coração está disparando. Eu estou ativando esse mecanismo fisiológico de ameaça? Não estou, porque eu não estou me sentindo ameaçado. Eu estou entrando em contato com coisa que eu gosto de fazer. Né? Então você percebe que ao desfrutar do meu almoço, eu criei um intervalo de descanso, mesmo que a minha vida é agitada? E se eu faço a mesma coisa enquanto eu tomo banho? Desfruto do momento do banho. Sinto a água batendo no meu corpo, a temperatura agradável. Nesse momento de desfrutar, de novo, outro momento de descanso. E se eu for fazendo isso ao longo do dia, mesmo que eu tenha situações difíceis de lidar, eu vou criando intervalos de descanso. E aí eu rompi o ciclo. Tá? Então aqui a gente entendeu basicamente qual que é um dos principais modelos de mindfulness promotores de saúde. Tá? Isso daqui não é um detalhe. Isso melhora muitas vezes expressivamente a saúde da pessoa. Tá? E aqui vão duas dicas de saúde para vocês. A primeira é programar períodos de descanso na sua agenda. Tá? Isso faz parte da sua otimização de desempenho, isso faz parte da sua promoção de saúde. Né? Defenda aí intervalos de descanso na sua agenda. E também desfrutar dos momentos pequenos do momento presente, que na verdade não tem nada de pequenos. Né? Eles têm um grande potencial de trazer tanto mais significado quanto mais bem-estar para as nossas vidas. Né? Então, preste atenção no banho, nas refeições, nas conversas com entes queridos, enfim, desfrute desses pequenos momentos, isso vai fazer bem para você. Tá? Muito bem. E aqui eu trago alguns resultados interessantes que estão sendo levantados pela neurociência a respeito dos exercícios de mindfulness. Né? Então, os exercícios de atenção plena, eles são conhecidos por ativarem o córtex pré-frontal, que é basicamente a parte do nosso cérebro, fica bem embaixo da nossa testa aqui, que nos diferencia dos outros animais. Ela é responsável, ela é fortemente ativada, né, em processos de memória e planejamento, controle de impulsos e assim por diante. Tá? E os exercícios de mindfulness aumentam a densidade de massa cinzenta em regiões relacionadas à memória, à aprendizagem, ao equilíbrio emocional e à tomada de perspectiva já num treinamento de 8 semanas, muito similar ao programa que a gente oferece presencialmente, tá? Então, esse fenômeno aqui está ligado com um fenômeno chamado de neuroplasticidade. O que é isso? Quando a gente utiliza muito uma determinada região do nosso cérebro, a gente passa muitos impulsos elétricos ali, os neurônios daquela região tendem a fazer mais conexões com seus vizinhos. Tá? E ao aumentar o número de conexões da região, você aumenta a densidade de massa ali e às vezes até a espessura daquela região do cérebro. Tá? Ele fica mais grosso e mais pesado. É como um músculo, eu uso muito, né? E esse músculo muda a densidade e muda o volume. Cérebro é a mesma coisa. É por isso que se eu der o cérebro de um taxista
e de um músico para um neurocientista, ele sabe me falar, olha, esse cara aqui é o taxista e esse aqui é o cérebro do músico, tá? Porque eles usam regiões distintas do cérebro e dá para ver isso a partir da densidade de massa cinzenta nessas regiões. Então, uma maneira interessante de investigar os efeitos fisiológicos dos exercícios de mindfulness é ver essas mudanças morfológicas do cérebro, tá? Aqui eu destaquei a palavra exercício porque é preciso praticar regularmente, tá? É igual atividade física. Não tem jeito de colher os benefícios de atividade física assistindo uma palestra, lendo um livro. Quer dizer, isso pode te dar dicas importantes, ok. Mas para sentir na pele os benefícios da atividade física é preciso exercitar-se regularmente. Com mindfulness é a mesma coisa. Tá bom? E aqui eu trago uma relação de causa e efeitos, né? A ciência se concentra bastante nos efeitos de mindfulness, aumenta a memória, aumenta a capacidade cognitiva da pessoa, o autocontrole, reduz estresse, isso tudo é efeito, né? Eu tentei deixar claro para vocês que mindfulness aumenta muito o autoconhecimento. E quando a gente conhece melhor alguma coisa, a gente consegue naturalmente a gente toma mais cuidado daquela coisa. Se eu sei que uma faca está afiada, eu naturalmente vou manusear essa faca com mais cuidado. A partir do momento que eu me conheço melhor, eu consigo tomar conta de maneira mais assertiva de mim. Consigo me cuidar melhor, me conhecendo melhor. E é desse autocuidado que chove benefício nos trabalhos científicos, tá? Então a gente encontra trabalhos, as referências estão no final da apresentação aqui, para quem quiser acompanhar, tá? Vários benefícios cognitivos, melhora a atenção, memória, assim por diante, reduz estresse, ansiedade, melhora a empatia, favorece altruísmo e melhora até mesmo a saúde física das pessoas, tá? Melhora o sistema imunológico, tem uma pesquisa interessante que as pessoas passam por um programa de mindfulness, outras não passam, eles dão uma injeção de gripe nesses dois grupos. E o grupo que passou pelo programa de mindfulness se recupera mais rapidamente da gripe. Então, esses benefícios, eles saem a partir do momento que a pessoa aprofunda o seu autoconhecimento e sabe cuidar melhor de si. Tá? E isso não é tudo. Essas habilidades, elas são treináveis. Nós conseguimos melhorar a nossa atenção, reduzir a nossa ansiedade, melhorar o nosso altruísmo, a nossa abertura, muito ligada à questão do não julgamento, da definição de mindfulness, né? E até muitas questões de saúde física, exercitando, né? Fazendo ginástica. Não tem aquela história de, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, pratica, você se desenvolve. Tá? E, de maneira geral, parece que esse tipo de treinamento está à disposição de qualquer pessoa que se interesse em fazê-lo. Tá? Nós encontramos estudos em escolas de periferia, em empresas de alto escalão, com crianças no jardim da infância, até casas de repouso. Então, faixa social, idade, são coisas que parecem não interferir nesse processo. É claro que você precisa adequar o vocabulário do programa, né, ao público que você está oferecendo, mas são treinamentos que parecem estar disponíveis para quem se interessar. Então, veja, eu tenho um amigo, instrutor de Mindfulness, Marcelo Oliveira, ele costuma dizer o seguinte, cara, às vezes eu estou falando de Mindfulness, parece que eu estou falando daquelas banhas de tubarão que o pessoal vende na praça, sabe? Cura câncer, AIDS, reumatismo, traz amor perdido. O negócio serve para tudo, cara. Onde se viu um negócio desse? Então, veja, adoro fazer essa pergunta nessa altura da apresentação.
Você acha que as práticas de atenção plena podem causar algum dano? Veja, não parece inofensivo? Você já não presta atenção? Você já não respira? Como é que pode dar errado você prestar atenção na sua respiração? Então, é, essa é uma das partes mais importantes da palestra, tá? Se você duvida que as práticas de mindfulness podem causar algum dano, eu convido você a parar essa palestra aqui e entrar lá no Google e fazer uma pesquisa com as palavras-chave perigo e mindfulness. Você vai encontrar com facilidade depoimentos de pessoas que se deram mal no treinamento de mindfulness, tá? Às vezes a pessoa fez um workshop curto e esse workshop de mindfulness disparou uma crise de ansiedade na pessoa, por exemplo, tá? E ela precisou se afastar do ambiente de trabalho e ficar 6 meses em terapia para retornar às funções laborais. Então, faz uma pesquisinha lá, se o seu inglês estiver bom, procure em inglês Damage Mindfulness, você vai encontrar bem mais depoimentos, mas em português já tem vários disponíveis, tá? E, então, a resposta para isso é um gigante sim. Mindfulness pode causar danos, tá? Pode piorar o que já está ruim. Eu só falei de benefício até agora, mas soma aí que você está arrumando. Primeira coisa que eu quero que você entenda é como que essas crises psicológicas podem ser disparadas. Tem basicamente dois mecanismos mais comuns, tá? Que eu quero que você entenda. Então, o primeiro deles é o seguinte: quando a gente tem algo que nos incomoda, seja em relação a alguma coisa que se passou na nossa vida que a gente não está conseguindo superar, às vezes um acidente traumático, às vezes a perda de um ente querido, alguma coisa do passado, tá? Alguma coisa do presente, algum problema que eu não estou conseguindo resolver na minha empresa e assim por diante, ou algum problema do futuro, né? Que eu sei que ele vai chegar, mas não sei a hora que ele vai chegar. E eu tenho alguma coisa que me incomoda bastante, uma estratégia comum é se entupir de coisa para fazer, para não pensar no problema, porque pensar no problema me incomoda, tá? Então, eu me entupo de coisa para fazer, eu sempre estou lavando o carro, cuidando do sobrinho, trabalhando até tarde, limpando a casa, eu estou sempre fazendo as coisas para não parar para pensar naquilo que me incomoda, tá? Muito bem. Imagina que eu tenho essa estratégia há anos, décadas, às vezes algumas décadas, eu faço isso a vida inteira, tá? E aí, de repente, eu paro e falo assim, não, vou praticar mindfulness. Aí eu pego um áudio para praticar mindfulness de 1 hora de duração e vou ficar 1 hora prestando atenção na minha respiração, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Imagina no que eu vou ficar pensando enquanto eu estou tentando prestar atenção na minha respiração. Eu vou ficar pensando no problema que me causa ansiedade. Percebe? E eu tinha uma estratégia que era me entupir de coisa para fazer. De repente eu arranco essa estratégia do dia para a noite, literalmente. Tá? O volume, a intensidade desses pensamentos podem vir numa intensidade que eu não consiga lidar bem com isso. Tá? E às vezes essa intensidade é tão alta que dispara crises de ansiedade, de depressão e assim por diante. Ok? Bom, então esse é um primeiro mecanismo mais comum. Tem outro um pouco mais raro que também pode acontecer. Quando a gente passa por situações muito traumáticas, uma estratégia que o nosso cérebro encontra para a gente seguir a vida, né, é apagar completamente aquela lembrança do episódio traumático. Né? Quando a gente pratica mindfulness favorece a memória. E, às vezes, episódios traumáticos do passado que a gente não acessava com nenhuma lembrança, vem à tona na nossa memória a partir dos exercícios de mindfulness. E, de novo, isso pode vir numa intensidade que nós não consigamos lidar e disparar crises psicológicas a partir disso. Okay?
de longe, não estou aqui para desencorajá-los a praticar mindfulness, mas a partir do entendimento do que pode dar errado e dos cuidados para se praticar com segurança, né, você vai ter muito mais condições de se beneficiar desses exercícios, ok? Então, os fatores de segurança entre mindfulness e atividade física são os mesmos, tá? E é ilustrativo usar esse paralelo. A atividade física faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde, né? Mas eu posso sair para fazer uma caminhada e quebrar meu pé, concorda? Não é por isso que não seja uma boa recomendação de saúde fazer atividade física. Pratique atividade física com cuidado. E o que é praticar atividade física e também mindfulness com cuidado? Primeiro, comece aos poucos. Com mindfulness, esse aos poucos é entre 5 e 10 minutos por dia, tá? E vai sentindo ao longo dos dias como é que é o seu desenvolvimento, como é que é esse impacto na sua saúde mental e emocional, tá? Então, nada de começar pelo áudio de 45 minutos, pelo CDzinho de prática de 30, 40 minutos do livro, tá? Essa não é a maneira segura de se começar a aprender mindfulness. Segundo, histórico delicado, cuidados redobrados. Então, em relação à atividade física, se eu tenho um histórico de ataque cardíaco, pode ser perigoso para eu fazer atividade física? Sim, pode ser perigoso. Não significa que eu não deva fazer, mas eu preciso ter mais cuidado que uma pessoa que não teve ataque cardíaco. Então, para as pessoas que têm histórico de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobia social, toque e outros transtornos, as pessoas podem praticar mindfulness? Podem, mas o nível de cuidado de uma pessoa que tem esse tipo de histórico tem que ser maior do que o de uma pessoa que não tenha esse tipo de histórico. E praticar com mais cuidado também envolve procurar instrução qualificada. Se eu vou fazer atividade física e procuro um educador físico bem formado e qualificado para me orientar, eu diminuo o risco de lesão? Certamente. Então, bons instrutores formados, né, qualificados, experientes, favorecem o seu desenvolvimento no treinamento e também favorecem a sua segurança. Não substitua tratamentos de saúde por programas de mindfulness, tá? Então, o que você estiver fazendo para a sua saúde, continua fazendo. Não é para parar para colocar mindfulness no lugar. Por exemplo, você precisa de um suporte de medicamento para dormir, né? Não é indicado que você pare de tomar o medicamento que você já está acostumado a dormir para colocar um programa de mindfulness no lugar desse medicamento, tá? Mindfulness é uma terapia complementar, na imensa maioria dos casos, caminha junto com os tratamentos tradicionais. E conforme você vai reduzindo os sintomas, se for o caso, você vai retirando aos poucos, né, outros tratamentos, ok? Conforme você for sentindo ao longo do tempo confiança para isso, né? E também em contato com bons profissionais, né, que te conduzam nesse processo. Respeite os seus limites, tá? Se eu estou começando atividade física e de repente, nossa, senti uma fisgada na coxa intensa, fica de molho. Suspende a atividade física na hora e fica ali 2, 3 semanas esperando se recuperar. Tá? Se você começa um exercício de mindfulness e de repente vem uma memória mais difícil de lidar, uma emoção mais intensa e você se percebe aproximando dos seus limites, você sempre pode interromper o exercício, tá? Isso é particularmente importante quando você decide que isso vai ser melhor para você, né? Então, respeitar os próprios limites é um grande ato de inteligência e gentileza. Duas coisas que mindfulness exercita bastante: inteligência e gentileza. Ok? Então, a qualquer momento, você tem autonomia para suspender um exercício, não tem problema nenhum com isso, e também suspender ele por alguns dias, por algumas semanas, né? Até aquele sentimento se acomodar em você, ou aquela lembrança se acomodar em você, assim por diante, se isso acontecer. Tá? De maneira geral, essa é a recomendação
em 99,999% dos casos. Aprenda mindfulness fora de crises psicológicas de qualquer natureza, tá? Então, durante crises de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer crise psicológica, não é hora de baixar um aplicativo de celular para aprender mindfulness, tá? Não é hora de comprar um livro de mindfulness para escutar o CDzinho ali e aprender sozinho mindfulness, né? Faça um tratamento tradicional, essa é a orientação padrão e mais segura. Faça um tratamento tradicional, reduza os sintomas e com os sintomas controlados você inicia a aprendizagem de mindfulness, ok? Essa é a maneira segura de se aprender mindfulness. Se você já sabe mindfulness e está passando por uma crise, certamente mindfulness pode te ajudar. Se você não sabe mindfulness, não tem experiência, talvez, muito provavelmente, não é uma boa hora para aprender durante a crise, durante sintomas acentuados. E a terceira dica de saúde é fazer atividade física, tá? Tem uma tonelada de artigo científico aí mostrando isso, inclusive atividade física, do ponto de vista científico, né? Você tem um corpo de investigação científica muito mais maduro do que em mindfulness. Bom, contraindicações das práticas de mindfulness. Crises psicológicas de qualquer natureza, vá com muito cuidado, tá? Mesmo já sabendo as práticas de mindfulness, e se você não sabe, na imensa maioria dos casos não é hora de aprender. E alguns quadros de esquizofrenia, epilepsia, bipolaridade, alguns outros transtornos, a prática de mindfulness não é indicada. Existem outras alternativas mais seguras e eficientes, tá? Então, na dúvida, procure um profissional da saúde. Tá em dúvida sobre a sua condição? Melhor não baixar um aplicativo do celular. Essa é a minha opinião. Melhor não comprar um livro para sair praticando mindfulness. Se você tem dúvida que na sua condição de saúde, esse tipo de treinamento pode te prejudicar, tá? Então agora que você sabe um pouco mais sobre o que é mindfulness, já caminhando para o final da nossa apresentação, e também como praticar mindfulness com segurança, nós trazemos aqui algumas sugestões para você aprender mindfulness, tá? No nosso site, escoladopresente.org, se você clicar em Saiba Mais, você encontra uma lista generosa de livros, tá, sobre o assunto, livros para o público em geral, livros para a área corporativa, clássicos da literatura mindfulness, né, e assim por diante. Também programas online, nós temos vários programas lá disponíveis. Esse programa aqui, com o Beija-Flor, chama Zorbuda, é um programa super bacana, que está em português, esses outros aqui estão em inglês, tá? Esse aqui está em português, é de qualidade e é de graça. Entra lá para conferir se você tiver interesse, tá? Nós também preparamos uma amostra grátis para vocês, está à disposição nessa área do nosso site, tem lá uma apostilinha, tem um vídeo explicativo e áudios para você praticar ao longo da semana. Nós pedimos que vocês não divulguem esses materiais, indiquem o site, né, para as pessoas adquirir, porque no site, antes da pessoa ter acesso, ela assiste um vídeo com informações de segurança, um conteúdo bem semelhante ao que vocês receberam aqui. E também o nosso conjunto de áudios que a gente usa no nosso curso presencial de Mindfulness está à disposição de vocês no nosso site gratuitamente, né? De novo, baixem do site. Lá, as pessoas, antes de baixar os áudios, têm acesso a um vídeo explicativo com informações de segurança. Depois, declara ter assistido esse vídeo e, a partir daí, recebe o material no e-mail. Tudo bem? Então, a gente pede para vocês não compartilharem os áudios, né? Se tem algum amigo que tem interesse, compartilha esse vídeo aqui, ou então compartilha o site no endereço onde os áudios estão disponíveis, porque aí a pessoa recebe as informações de segurança antes de ter acesso aos áudios. Muito bem, e agora um pouquinho sobre o projeto Social Escola do Presente, que é um projeto muito especial. Nós oferecemos cursos de atenção plena para pessoas maiores de 16 anos em geral, e
Cursos pagos, doações, patrocínios e subsídios sociais financiam cursos gratuitos para equipes de educação e gestão de escolas públicas. Então, vocês encontram mais sobre os nossos serviços no nosso site, né? É só entrar ali nas áreas de públicos ou serviços que vocês têm mais informações sobre. Nós atendemos escolas públicas e particulares, empresas, universidades, cursos pré-vestibular, etc. E por que a gente tem essa atuação no ensino escolar público com os educadores? Por quê? No Brasil e no mundo, dar aula ou trabalhar com ensino é sinônimo de estresse tóxico. Tá? Infelizmente, a literatura científica coloca isso de maneira muito clara no mundo. Tá? Você vê as pesquisas lá sobre as profissões que mais geram esse estresse tóxico. Controlador de voo, motorista de ambulância, profissional de saúde, serviço social, professor. Tá? E parece que no Brasil e no mundo, paradoxalmente, os programas de formação de educadores não se preocupam com essa questão. Tá? Já encontramos na literatura científica programas específicos para educadores e também programas para adultos em geral, que quando oferecidos para profissionais de ensino, melhoram muito a condição de saúde deles. Tá? Tem referências lá no final da apresentação, tem bastante referência interessante lá para quem tiver interesse. Bom, só para a gente ter uma noção da condição de saúde dos nossos professores aqui na rede estadual de São Paulo, né? Esse título aqui do Estadão, o Estado de São Paulo dá a professores 372 licenças por dia, 27% por transtorno mental. Tá? Depressão é hoje ainda, eu acho que há mais de 10 anos, no Estado de São Paulo, depressão é a doença que mais afasta professor de sala de aula. Eu trouxe aqui um levantamento feito com mais de 900 profissionais de ensino pelo Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo, que, assim, lembra aquela história de estresse elevado e prolongado, prejuízo para a saúde física e psicológica? A materialização da coisa está aqui. Os educadores, né, os profissionais de ensino, mais de 1 a cada 5 tiveram diagnóstico médico no ano que antecedeu a pesquisa, tá? De transtorno de ansiedade ou pânico. Mais de 1 a cada 5 teve diagnóstico médico no ano que antecedeu a pesquisa. 1/5. Depressão, 18%, é quase 20%, né? Quase 1 a cada 5. A porcentagem é menor, mas ela é a que mais afasta do ambiente de trabalho. Tá? Veja, hipertensão arterial, 30% dos educadores, quase 1/3, mais de 1 a cada 4 são hipertensos. Tendinite, bursite, 29%, mais de 1 a cada 4 educadores. Rinite, alergia, a voz é um instrumento de trabalho do profissional da educação. Tá? 1/3 dos profissionais pesquisados tem problema de voz. Que condição de trabalho é essa? Né? Então, veja, nossos educadores estão fragilizados. Quando que um professor estressado vai ensinar uma criança a ser calma? Explica para mim. Dá para ensinar matemática sem saber matemática? Não dá. Então, educadores fragilizados favorecem jovens fragilizados. Não estou dizendo que a culpa é dos professores, não é isso. Mas que com um professor fragilizado não dá para agir de maneira combativa no problema. Né? Então, é de se esperar aquela estatística que eu comentei do suicídio entre jovens de 15 e 29 anos. Né? E jovens fragilizados viram adultos fragilizados. Né? Transtornos mentais e comportamentais, terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Então, o que dá força para esse ciclo vicioso? A nossa sala de aula negligenciar o autoconhecimento. A nossa sala de aula só olha para fora. Esse foi um dos meus grandes insights na noite de 17 de setembro de 2011.
O que está errado com o sistema de ensino? Só olhar para fora. Né? Matemática, física, química, história, só está olhando para fora. E as minhas emoções? E os meus comportamentos? E os meus pensamentos? Deixa tentativa e erro? Enquanto a nossa sala de aula deixar, a minha aposta é que isso aqui continua. Tá? Não tem cabimento deixar isso a tentativa e erro. Então, quer dizer, o projeto social Escola do Presente atua na promoção de saúde mental dos educadores do ensino básico público, tá? Infantil, fundamental e médio. Para essa classe de profissionais, a gente oferece cursos gratuitos. Porque a gente acha que é a partir dessa atitude estratégica que a gente pode transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Educadores saudáveis promovendo jovens com equilíbrio e saúde que se tornam adultos com equilíbrio e saúde. Tá? Então, a literatura científica mostra vários benefícios também para profissionais de ensino que recebem programas de mindfulness. Né? Então, você vai em profissionais do mundo corporativo, você encontra um monte de benefício. Em profissionais de ensino também encontra um monte de benefício na literatura. Para estudantes também encontra um monte de benefício na literatura, e assim por diante. E então, a missão do Projeto Social Escola do Presente é contribuir para uma sociedade mais atenta e feliz. E a nossa estratégia é atuar no ensino escolar público brasileiro. Tá? A nossa meta de longo prazo, bem definida, é implantar no currículo escolar das escolas públicas brasileiras um programa de autoconhecimento e orientação vocacional que seja desvinculado de qualquer sistema religioso, baseado em evidências científicas e voltado para o bem-estar social. Essa é a meta audaciosa do Projeto Social Escola do Presente. É audaciosa, mas a gente está com passos firmes nessa direção, tá? Estamos em contato com equipes de pesquisa de alto desempenho, também com órgãos públicos, tentando fazer essas esferas conversarem, funcionar como ponte entre esses dois mundos para beneficiar as nossas salas de aulas também. Bom, então, vou tratar um pouquinho com vocês dos nossos cursos de atenção plena, principalmente os cursos presenciais, tá? O curso online está no forno ainda. Então, nós estamos trabalhando atualmente com 2 modelos de programa, Mindfulness na promoção de liderança para gestores, líderes, e Mindfulness na promoção de desempenho, né? Tanto para estudantes quanto para colaboradores em geral. Então, os nossos cursos de Mindfulness são voltados para pessoas adultas em geral, entre elas educadores e gestores educacionais, estudantes de cursinhos, graduação ou pós, colaboradores e gestores do mundo corporativo, e os objetivos desse curso são, basicamente, é um curso prático, não é um curso teórico, tá? Lembra que são os exercícios de mindfulness que oferecem os benefícios, tá? E você vai aprender os benefícios, os exercícios de mindfulness aplicados ao seu contexto, né? Seja você um professor, um gestor, um estudante, assim por diante. É um curso que pretende oferecer autonomia para a prática pessoal de mindfulness. Então, você termina o curso e tem condições de seguir praticando por si mesmo ou por si mesma. E não é um curso de formação de instrutores, tá? Esse curso é um curso para você aplicar as práticas de mindfulness na sua vida particular, e não para você ensinar outras pessoas a fazer, a praticar mindfulness. A estrutura do curso: é necessário assistir a nossa palestra de apresentação, ou presencialmente, ou via YouTube, essa versão aqui que vocês estão tendo contato agora. E é necessário para os nossos cursos uma predisposição diária e não cumulativa de 15 minutos por semana. Tá? Então, esses 15 minutos você vai fazer a ginastiquinha que oferece os benefícios para você do treinamento.
No caso dos cursos presenciais, é necessário responder um questionário de avaliação de saúde, às vezes a gente passa as pessoas por uma entrevista e assim por diante. E também nos programas onde a escola do presente é a única responsável pelo oferecimento, no nosso contrato de prestação de serviço tem uma cláusula lá de satisfação garantida, tá? No último encontro do programa, a gente passa uma avaliação anônima, as pessoas dão uma nota de 0 a 10 para o treinamento, e se as pessoas, se a média dessa nota for menor que 7, a gente devolve o dinheiro da empresa ou devolve o dinheiro de todo mundo. Isso está previsto em contrato, tá? Eu costumo chamar isso aqui de propaganda enganosa, porque nós nunca devolvemos o dinheiro de ninguém, não foi necessário, porque nunca tiramos uma nota abaixo de 7, de média. Mas o nosso representante comercial me obrigou a manter essa cláusula aqui. Eu estava a fim de tirar, ele não deixou. Enfim, tá bom. Então, esse é o nosso programa presencial, né? Trago aqui 2 depoimentos. O primeiro da professora Dora Maria Cassice, que ela é pesquisadora da Unicamp, tem uma vida dedicada a estudos relacionados ao estresse. Ela está à frente do Laboratório de Estudos do Estresse, Instituto de Biologia da Unicamp. Ela participou do nosso programa e nos deu esse generoso depoimento. Descobri que estava presa emocionalmente em um local que me mantinha sem sal e sem emoção, e que permitir quebrar esta carapaça que eu mesma criei como proteção foi libertador. Tá? Agradecemos pela generosidade do depoimento, professora. E também a Melissa Pelati, que participou do nosso programa, oferecido em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, para os servidores aqui da cidade. Tá? Também agradecemos muito, Melissa, pela sua contribuição. Ela diz: vim para o curso por motivos pessoais, melhorar a ansiedade e depressão, mas o curso também me auxiliou na parte profissional. Melhorei o sono e não precisei mais tomar medicamentos para dormir. Minha disposição melhorou para atividades voltadas para mim mesma. Então, vocês encontram vários depoimentos no nosso site, também no nosso Facebook, dos nossos treinamentos. Fiquem à vontade para visitar esses espaços virtuais. Então, bom, espero ter ocupado bem esses minutos da sua atenção. Agradeço muito por sua paciência de ter me acompanhado até aqui, né? E venho pedir sua ajuda porque todo projeto social é pidão, tá? Todo projeto social vive de calor humano. E o calor humano de vocês é absolutamente essencial para a gente seguir percorrendo essa meta de servir com muita qualidade o nosso ensino escolar público brasileiro. Bom, primeiro você já nos ajudou assistindo esse vídeo, né? Se você gostou do vídeo, pode curtir o vídeo, pode compartilhar com quem você acha que tem interesse nesses assuntos. Você também pode curtir a nossa página no Facebook e dar estrelas para essa palestra aqui, tá? Dá estrelas para essa palestra lá na nossa página do Face. Todas as opiniões sinceras são muito bem-vindas para nós, tá? Curtir e comentar esse vídeo aqui. Quando você curte esse vídeo, quando você comenta ali embaixo, deixa o seu comentário, o YouTube entende que as pessoas estão gostando, né? Do vídeo e promove esse vídeo para mais pessoas. Isso também nos apoia. Também nos seguir no Instagram, participar das nossas publicações lá, participar dos nossos cursos é um grande incentivo, né? Montar uma turma, a gente atende praticamente todo o estado de São Paulo aí, para outros estados também, às vezes a gente se aventura, é só entrar em contato para a gente ver se a distância é viável. E se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho de notificações, e também recomendar o nosso trabalho para escolas públicas e particulares. Aqui na região de Campinas, a gente atende de maneira gratuita as escolas públicas, às vezes tem que esperar um pouquinho para ter tempo na agenda, né? Mas a gente até agora tem conseguido atender todo mundo. Também recomendar os nossos trabalhos para empresas, para universidades, para sindicatos, organizações em geral, né? Compartilhar esse vídeo com gestores, por exemplo. Tudo isso dá apoio
para o nosso projeto, né? Então, muitas dessas iniciativas são super simples, né? E essenciais para o projeto seguir nessa direção de servir as escolas públicas. Aqui eu coloco os estudos, tá? Aqui na descrição do vídeo no YouTube você encontra os links para acesso à palestra em PDF e em PowerPoint, se você quiser clicar aqui direto para as páginas, investigar um pouco mais, etc. Tá? E, bom, eu termino essa apresentação com uma frase do Kabat-Zinn: o presente é o único instante no tempo em que podemos viver, conhecer algo, perceber, aprender, agir, mudar e obter a cura. Tá? Nós acreditamos que um grande avanço para a nossa sociedade é parar de tratar o autoconhecimento como algo que precisamos, só temos a alternativa da tentativa e erro para desenvolver. Tá? Não é assim. Nós temos um corpo científico bastante interessante por trás das práticas de mindfulness, mostrando os benefícios, avançando nessa questão de como oferecer os programas com segurança. Então, a gente acredita que colocar essa história para frente é oferecer muito bem-estar para a nossa sociedade, né? Estão aqui os nossos contatos, seguimos à inteira disposição de vocês. Um grande abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.